A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Quem sabe não foi para este tempo que você foi escolhida e chamada? Que situação difícil a da rainha Esther. O rei não a chamava à sua presença já há 30 dias. Como se atrever a entrar em sua sala sem ser convidada e para falar de algo tão sério como a conspiração de um homem de dentro do palácio contra o seu povo? O assunto era delicado e a conversa seria longa. Será que o rei a aceitaria ou mandaria a matar? Será que ele acreditaria? Será que ele daria importância ao povo judeu? É difícil para nós, mulheres do século XXI, imaginar uma situação como essa. A possibilidade de o marido mandar matar a própria esposa caso ela aparecesse sem ser chamada. Mas essa era a realidade de Esther, e daí seu grande temor e insegurança. Como aparecer assim do nada? Mas as palavras de seu primo Mardoqueu deu forças para ela e fez lembrar de sua fé em Deus. Por que você se tornaria rainha neste tempo, se não fosse para salvar seu povo da morte? Será que não foi para este tempo que você foi escolhida e chamada? Mardoqueu deixou claro para Esther que tudo que Deus faz tem um propósito. Nada foge do seu controle. Ele conhece o passado, o presente, o futuro e tudo o que ele faz é muito bem planejado. De uma jovem órfã, perdida em um reino que subjugava seu povo, Esther se tornou a mulher mais importante da nação, a esposa do rei. E ela não havia chegado a essa posição porque buscava fama, dinheiro, mas porque confiava em Deus, e ele a colocou dentro do palácio. Então, qual o propósito? Qual era a vontade de Deus? Esther não perdeu tempo. Sabia que o segredo para receber a orientação e a bênção de Deus é a oração. Convidou seu primo, os judeus e suas servas para, junto com ela, fazerem um jejum de 3 dias. Que convicção de Esther! Ela diz no versículo 16 do capítulo 4: Depois de 3 dias irei à presença do rei. Se perecer, perecer. Esther entendeu que ser rainha daquele reino e naquele tempo tinha um propósito, não era em vão, e ela não poderia ficar calada. Agora pensemos. Tudo aquilo que estava acontecendo não era por causa do seu primo Mardoqueu, que ficava lá diante do palácio? Não seria mais fácil se curvar diante de Amã e pedir desculpas a ele? Assim, ela não precisaria correr o risco de morrer ao entrar na presença do rei, e o seu povo estaria livre do massacre planejado por Amã. Mas não. Esse talvez seria o caminho mais fácil, mas com certeza não era o que Deus queria. Ela aprendeu que Deus é o único Senhor. Ele é o único que merece adoração e precisamos buscar somente a Ele, ainda que com essa decisão passemos por situações difíceis e constrangedoras. E Deus não honraria a convicção de Esther? Claro que sim. Ela bolou um plano para desmascarar Amã na frente do rei durante um banquete. E para mostrar que Deus honra a fé de seu povo, paralelamente a isso, ele estava também trabalhando. Em uma situação inesperada, começou-se a anunciar a ruína de Amã e o seu plano de matar todos os judeus. Mardoqueu, para quem havia se preparado uma forca para ser morto, foi honrado diante de todos da cidade. E por quem? Pelo próprio Amã, o Amã que deveria conduzir todas as honrarias para Mardoqueu. Ao chegar em casa, transtornado, Amã ainda recebe essas palavras de sua mulher e de seus amigos, no capítulo 6, versículo 13 do livro de Esther. Se Mardoqueu, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Reconheceram que Deus trabalha por seu povo. Perceberam através do que estava acontecendo com Amã que aquele povo era diferente. Se o Mardoqueu era da descendência dos judeus, então não se poderia esperar a não ser a vitória. A princípio, podemos até passar por situações difíceis e constrangedoras como Mardoqueu, por confiar em Deus, por escolher adorar um único Deus e viver só para ele. Mas as pessoas percebem,
veem com o tempo que somos diferentes e que Deus nos abençoa. Glória a Deus. E essas mesmas pessoas podem inclusive nos procurar para pedir oração, para pedir uma palavra, para pedir orientação. Por isso que nunca devemos arredar o pé, nunca podemos desistir de buscar somente a Deus, assim como Mardoqueu fez. Ele não desistiu. Ainda que sua morte estivesse certa, ainda que a morte do seu povo estivesse certa, ele não desistiu, buscou a Deus, pediu para que Esther intercedesse diante do rei. E a vitória do povo de Deus já estava certa. O dia do banquete chegou, aquele banquete preparado por Esther. Então Esther desmascarou Amã diante do rei. Chega o fim do inimigo do povo de Deus através da rainha Esther. Mas e o plano do massacre contra os judeus? Também não deu certo, porque Deus luta pelo seu povo. Esther escreveu, com a autorização do rei, cartas para que os judeus se defendessem no dia da batalha. Deus não deixou seu povo só. Deus não deixou seu povo perecer. E para isso, usou a influência da rainha Esther, temente a Deus, que se colocou humildemente diante do Senhor para atender o seu chamado. E qual é o meu e o seu chamado diante dessa situação que estamos vivendo esses dias? Será que não foi para este tempo que o Senhor nos chamou? Estamos passando por dias de sofrimento que afeta o país e o mundo. São tantas incertezas, desespero e medo. A cada notícia de mais uma morte ou por causa da situação econômica ou política. O que fazer diante disso? Fazer como Mardoqueu, que não se curvou diante de uma situação que descaracterizaria sua posição de servo de Deus. Ele continuou firme, em pé diante de Deus, crendo que o Eterno é o único que poderia mudar aquela situação. E fazer também como a rainha Esther, entender o nosso chamado. Por que estamos vivendo nesses dias tão incomuns e tão atípicos? Por que somos vizinhos de repente de determinada pessoa? Será que não é para falar de Jesus para ela? Será que não é para mandar uma mensagem? Será que não é para confortar aquela pessoa que perdeu um ente querido? Aquela pessoa que está doente? Aquela pessoa que está acamada? Ou aquela mãe que já não sabe mais o que fazer com o filho? Ou aquela família que está desesperada porque está desempregada? Será que não foi para isso que nós somos chamados? Deus contou com Esther e com Mardoqueu em um determinado tempo para cumprir aquele chamado. E Deus quer contar comigo e com você também para cumprir o nosso chamado neste tempo em que estamos vivendo. Amém.